A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Caminhos de Autoiluminação. Apresentação, Liliana Fábia. Liliana Fábia. A árvore morta. No inverno, quando eu ainda era criança, meu pai estava precisando de lenha. Procurou uma árvore morta e a cortou. Mas quando chegou a primavera, viu que no tronco daquela árvore que tinha cortado nasciam novos brotos. Meu pai ficou desolado. Então ele disse: tinha certeza de que aquela árvore estava morta. Perdera todas as folhas no inverno e fazia tanto frio que os galhos quebraram e caíram no chão, como se o velho tronco tivesse ficado sem vida. Mas agora percebo que ainda existia vida naquele tronco. Depois voltou-se para mim e aconselhou-me: não esqueça essa lição. Nunca corte uma árvore no inverno. Não tome uma decisão negativa no tempo adverso. Nunca tome decisões importantes quando se sentir desanimado, deprimido e com o espírito abatido. Espere, seja paciente, a tormenta passará. Lembre-se, a primavera voltará. Assim, com essa mensagem de autoria desconhecida, mas de grande relevância e importância para as nossas reflexões, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, nós aqui, eu, Liliana Fábia, e você, na Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação, desejando que as reflexões deste dia possam tocar de forma especial o seu coração e promover reverberações na sua mente, que promovam assim transformações na sua relação consigo mesmo, com o próximo e na sua relação com o mundo. A mensagem, de certa forma, fala sobre prudência, sobre mudança, sobre transformações. E aí me fez lembrar de uma frase, de um provérbio chinês que diz o seguinte: nunca tome decisões definitivas baseadas em sentimentos temporários. Nesse sentido, vale analisarmos e pensarmos a respeito do que seriam as mudanças. Porque são tão importantes as transformações e é um fenômeno extremamente importante e necessário para as nossas vidas. Agora há pouco nós atravessamos a virada de um novo ano. Saímos de 2025 para 2026. E no mês de janeiro todo mundo se inspira e é invadido, inundado por questões que falam a respeito do desejo de renovação, o desejo de criar novas metas, o desejo de fazer as coisas diferentes, de retomar projetos que ficaram lá atrás. Nós nos enchemos de energia e é a respeito disso que nós vamos tentar conversar. Nós estamos saindo do mês de fevereiro e dizem que agora que o ano começa, depois de fevereiro. Mas veja bem, baseados nisso, nós trazemos uma reflexão muito profunda de um livro muito interessante de mensagens chamado Alerta, que é do espírito Joana de Ângeles, sobre a psicografia do nosso saudoso e querido médium Divaldo Pereira Franco, que hoje também se encontra no plano espiritual. E essa mensagem que ela nos fala, e Joana é bem cirúrgica quando ela gosta de ser em termos de nos fazer despertar para a necessidade do autodescobrimento e da renovação interior. Ela traz esse título como renovação íntima. Quem de nós não precisa, não é, de renovação íntima? Porque nós estamos aqui e precisamos entender que a meta é nos tornarmos criaturas melhores do que somos. Fazemos edições elaboradas, renovadas, ampliadas de nós mesmos. Então, nesse início, ela já nos coloca que a identificação do homem com a mensagem evangélica não raro se revela mediante o desapego aos objetos e valores materiais. Constitui um sinal de compreensão dos deveres humanos em relação ao próximo, a generosidade fraternal em forma de dádivas.
No entanto, muitos daqueles que distendem os seus recursos amoedados, mesmo que forrados de propósitos salutares, impõem condições, formulam exigências, conseguindo assim minimizar o significado dos auxílios, quando não humilhando os beneficiários. Então ela diz assim, às vezes quando nós somos tocados pela mensagem evangélica, nós nos sensibilizamos, por exemplo, para os nossos compromissos fraternais. Às vezes nós somos impelidos e despertados para a necessidade da caridade, por exemplo, como aqui ela coloca. Mas às vezes isso vem dotado, vem revestido, às vezes subliminarmente, de aspectos que nem sempre são tão nobres assim. E que falam ainda a respeito da nossa necessidade de reconhecimento, de gratificação, porque quando isso não acontece, fatalmente nós nos vemos irritados, acreditando que não vale a pena ser bom, porque ainda estamos presos nessa fase do reconhecimento. E ainda nesse sentido, ela vai nos dizendo que o conhecimento cristão, quando penetra o âmago da criatura, torna-se uma claridade que venceu as existências das sombras egoístas que teimam por perdurar. Então, de fato, quando há uma reverberação dentro do nosso íntimo, nós conseguimos sim vencer esse lado ainda egocêntrico, egoísta. E ela diz, como consequência, impõe a necessidade da renovação interior, vencendo as paixões que ferreteiam o caráter e atormentam os nossos sentimentos. Superar as más inclinações e submeter as tendências dissolventes, eis o campo de trabalho silencioso e difícil que não pode ser marginalizado. Então vamos pensar que uma das metas, sem dúvida, é combater e superar as nossas más tendências. Mas para isso é preciso que a gente olhe para dentro. Porque como eu posso perceber as minhas inclinações ruins se eu não olhar para elas? Porque a nossa mente, ultimamente, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, eu acho que é talvez o desafio do homem desse século, é sair dessa projeção ilusória e voltar-se para dentro. A pandemia foi uma fase muito dramática na experiência humana que obrigou-nos a voltarmos, a ficarmos presos já nas nossas casas, nas nossas residências. Mas, sobretudo, o maior desafio da pandemia foi fazer a humanidade voltar para a sua casa mental. Nós estávamos muito dispersos, muito perdidos de nós mesmos, nessa ilusão de competição, nesse afã de mostrar uma felicidade tóxica porque não era verdadeira, camuflada, exigente, performática, que muito mais nos causava perturbação e angústia do que leveza. E aí Joana vai nos acrescentando que para que se logrem os resultados positivos, o empreendimento exige disciplina e resolução firme, cujas resistências se aurem no estudo da doutrina do Mestre, na prece, na meditação, com a atitude constante da caridade que faz desabrocharem os tesouros que jazem no espírito. Sem a decisão firme da renovação íntima, o homem faz-se joguete de forças em choque, contra as quais se vê obrigado a lutar. É uma batalha árdua e demorada, porque objetiva anular os efeitos dos hábitos infelizes, milenarmente fixados na tessitura do próprio ser. Essa disposição deve se apoiar na humildade, que é a célula máter para cometimento de tal porte. A humildade desencoraja qualquer força de violência e de crime, consegue anestesiar os efeitos do mal e provar a excelência do bem. O seu exercício produz resultados óptimos, favorecendo a sementeira dos objetivos elevados, bem como a fecundação deles na terra dos sentimentos. Talvez não seja notório para a observação descuidada de terceiros o programa da renovação íntima. Aquele, porém, que se dedica ao compromisso liberativo descobre a felicidade e a paz que lhe passam a lenir a vida, emulando-o ao prosseguimento do esforço mediante o qual se eleva.
às vezes, essa proposta de mudança íntima, nem sempre ela encontra testemunhas, nem sempre ela encontra plateia. Então, às vezes, é uma transformação e uma conquista solitária. Porque só você, na sua intimidade, sabe as transformações que estão sendo processadas. E tudo bem. Porque o mais importante é o que acontece dentro de você. Porque é libertador, nos traz leveza. Porque nada traz mais paz do que nós nos sentirmos conectados com a nossa própria essência. E, por conseguinte, nós nos conectamos com a nossa essência divina. Eis o verdadeiro sentido. Não é organizar o mundo do outro, mas é organizar o nosso mundo interior. E eis o nosso verdadeiro objetivo. E aí, ela concluindo nesse momento, nesse capítulo, ela diz: quantos, porém, preocupam-se na demonstração exterior dos vínculos com Jesus? Prosseguem, mas não obstante irritados, insatisfeitos e queixosos em razão da ausência do Espírito do Cristo, que deveria neles refletir em forma de amor e de harmonia íntima. Porque essa verdadeira transformação, ela reverbera, ela acaba se manifestando exteriormente, porque nós somos invadidos por essas energias transformadoras e que perpassam por este campo, né? E quem está ao redor acaba percebendo, acaba entendendo que algo em nós está acontecendo de diferente. Ainda nesse sentido, nesse contexto, nós achamos uma outra obra que tem muita sintonia com essa fala de Joana, que é o livro chamado O Amor como Solução, da veneranda Joana, sob a psicografia do nosso saudoso e querido médium Divaldo Pereira Franco, hoje no mundo espiritual. Nesse capítulo, que traz como título Princípios Organizadores, e olha que interessante que ela vem nos falar de renovação. E ela sim diz que toda vez que se fixam no inconsciente determinadas crenças e condutas, passam a constituir-se como princípios organizadores, que se encarregam de ressurgir automaticamente, caracterizando o indivíduo. Então, olha que interessante. Então, ela diz que algumas condutas e crenças que são fixadas no nosso inconsciente respondem por nossas condutas. Às vezes são aqueles pensamentos que são alimentados constantemente, as crenças que nós insistimos em manter presas na nossa mente, acreditando serem as verdadeiras, aquelas que vão nos trazer sucesso, prestígio ou vão nos trazer paz, acabam por enrijecer e se caracterizar por comportamentos nossos, adoção de comportamentos que são exteriorizados. Esses princípios são dominantes na existência humana, que sempre vai acumulando experiências responsáveis pela formação da sua personalidade. Embora sejam fundamentais para os fenômenos automáticos da conduta, quando não se renovam através de conhecimentos e vivências que são enriquecedores, transformam-se em morbidez e impedimento ao avanço intelecto-moral. É compreensível que em cada período existencial sejam aceitos determinados aprendizados como ideais formadores do pensamento e da conduta. Então, em determinados períodos da nossa existência, a gente acredita que aquelas condutas são as corretas. Vamos imaginar, por exemplo, na juventude, quantas condutas impulsivas, imaturas e equivocadas nós adotamos, acreditando serem as reais e as verdadeiras. E que em outras fases da vida, às vezes na madureza, na maturidade, nós olhamos para trás e vemos que não eram adequadas. Isso também não quer dizer que na maturidade a gente não adote posturas, comportamentos que também sejam equivocados. Mas a questão é que Joana nos diz que tudo isso faz parte dessa bagagem de compreensão e de aprendizado que a gente vai amealhando ao longo da nossa experiência. Agora, a renovação, no entanto, nos diz ela, é essencial para a construção de uma reformação que não se renova nos aspectos negativos, nas ideias viciosas, tende a entorpecer a razão, desequilibrar-se nos relacionamentos sociais e afetivos. Estar-se aberto a ideias novas, conceitos edificantes, a observação de postulados que
Deus é revela assim a maneira como se consegue compreender as condutas diretivas, adotando-se as novas conquistas dessa procedimento. Eis o grande desafio, porque à medida que nós nos desenvolvemos moralmente e também intelectualmente, é que vão se revelando aquilo que precisamos adaptar nas nossas condutas diretivas. Vale aqui abrir um parênteses. Vamos lá. A gente precisa lembrar que as conquistas da matéria, ainda que sejam legítimas, decorrentes do nosso trabalho, do nosso esforço, do suor, eles são legítimos. Então, o nosso bem-estar material na Terra, ele sim é legítimo. Nós não devemos nos sentir culpados por querer conforto, né? Querer uma vida tranquila. Mas as aquisições do espírito, ela é da ordem daquilo que não fica na terra, ela é do espírito. Entre elas, a nossa intelectualidade, a nossa inteligência. Então, com o advento das tecnologias, sobretudo, por exemplo, das IAs, das inteligências artificiais, a gente precisa ter muito cuidado. Porque tem um fenômeno sendo estudado e observado pelos neurocientistas que tem a ver com um fenômeno que a gente pode apelidar agora como uma preguiça intelectual, né? Como um entorpecimento do intelecto, porque a IA nos dá tudo pronto. Então, nós não temos o esforço de ler um artigo, ler um livro para tentar interpretar o seu conteúdo. Nós jogamos, fazemos um resumo, ou buscamos um resumo na internet, jogamos lá e ela nos dá um resumo completo da obra. E isso é muito perigoso, porque pode causar essa preguiça intelectual e mental. Mas por que nós estamos falando um pouco a respeito disso? Porque quando nós falamos de renovação, diz respeito a tudo, as nossas posturas mentais, as nossas condutas. Então, para que isso aconteça, é preciso que eu faça o esforço do auto-olhar, da auto-observação, para que isso não me cause um entorpecimento, uma obnubilação da minha consciência. Então, vale esse adendo. Aí, seguindo, ela vai dizendo que as convicções religiosas, filosóficas, artísticas, culturais, enfim, devem experimentar o fogo das propostas novas do pensamento em evolução, de maneira que suportem as temperaturas renovadoras, abrindo espaço para a instalação dos conceitos que possam contribuir para o aprimoramento do ser humano. Isso aqui é muito importante, porque a gente não pode estar apegada a dogmas rígidos, porque a humanidade vai evoluindo. Então, ela lança esse olhar para a necessidade de que as nossas convicções religiosas, filosóficas, artísticas e culturais, elas acompanhem o progresso e a evolução humana, porque nós precisamos trazer para perto da nossa realidade, para que isso não fique numa condição díspare, tão distante das nossas percepções e da nossa realidade. E aí ela nos diz que, nesse sentido, as convicções, os conflitos existenciais permanecem então fixados no inconsciente, em decorrência dos conceitos acumulados, atormentando as suas vítimas, que nem sequer dão-se conta de como surgiram essas aflições que as infelicitam, por conta desse olhar desatento, por não estarmos voltados para as manifestações, as expressões que vão pulsando dentro da nossa mente, do nosso inconsciente, e que às vezes se transformam e se traduzem por comportamentos repetitivos, por escolhas e padrões adoecedores que nos trazem sofrimentos. E aí ela nos acrescenta que as insatisfações infantis, frustrações emocionais, medos recalcados, ansiedades mal conduzidas tornam a existência do adulto um largo sofrimento, que poderá ser diluído mediante a renovação de propósitos e a conquista de novas ideias estimuladoras ao bem. Aí, mais adiante, ela nos diz que a terapêutica psicológica que vai às raízes do problema consegue arrancar esses conflitos infelizes que nos atormentam, extirpando esse efeito desastroso.
Então, ela dá um exemplo. Uma ideia que parece boa, facultando o afastamento do indivíduo do grupo social, a fim de não ser incomodado conforme se lhe afigura, transforma-se em uma frustração que não se justifica. Então, ela nos lembra, por exemplo, que Jesus, na condição de psicoterapeuta incomum, que penetrava no âmago dos sentimentos, de modo a entender as razões dos conflitos e dos sofrimentos humanos, ele elucidou com propriedade que não se coloca vinho novo em odre velho, nem remendo com tecido novo em outro velho e rasgado, pois que, se tal ocorrer, os danos serão maiores. O vinho perderá o sabor, avinagrando-se, e o rombo se fará mais largo. As experiências humanas durante o processo da evolução apresentam-se mediante infinitas possibilidades. O que hoje é salutar, posteriormente cede lugar a outros significados que são mais expressivos e favoráveis. E é sobre essa dinâmica fascinante, esse eterno devir, que a gente precisa se apoiar e entender. Por isso que a renovação moral, a renovação existencial, ela é tão importante, porque ela vai impulsionando todos nós a uma nova forma de conduta, a uma nova forma de se viver no mundo, na terra. E aí ela nos diz, trazendo agora a fala de Joana lá adiante nesse capítulo, altera a conduta mental. Aliás, ela fala, a renovação moral, portanto, elimina os conteúdos doentios que lhe jazem no inconsciente, desenvolvendo inquietações internas e instabilidade emocional. Alterada a conduta mental, os hábitos em contínua aquisição de recursos de melhoramento, e logo se apresentam os fenômenos decorrentes do bem-estar, da alegria de viver, que se instalarão no inconsciente, tornando-se os futuros princípios organizadores. Esse contínuo renovar propele a conquistas mais audaciosas, como a autoiluminação, a atividade fraternal socorrista, os movimentos sociais de dignificação humana, a destruição dos tabus e preconceitos que geram aflições individuais e coletivas, preparando o advento da nova era de paz. Então, lá perto do finalzinho, ela já vai nos dizer que Jesus imolou-se por amor, mas ascendendo no rumo de Deus, o Pai amantíssimo. Nunca apresentou quaisquer sentimentos de dúvida ou de medo, de incompreensão ou ausência de discernimento do dever, estimulando todos a fazerem o mesmo que ele, sob a sua inspiração. Agora que o encontraste e o compreendes, tem coragem para superar-te através de novos recursos que eliminem de ti as heranças infelizes do teu passado de sombras, por cujas trilhas deambulaste, com a finalidade de logo mais alcançares o planalto da plenitude. É tão consoladora essa mensagem e vem nos lembrar que diante das incertezas, nós vivemos aquele mundo da performance, né? O mundo dos influencers, dos youtubers. Mas a gente esquece que o nosso principal influencer deveria ser Jesus. Aquele que mudou a história da humanidade entre antes e depois dele. Aquele que, mesmo sendo discutido, mesmo que seja o pivô de muitas distorções, de muita separação, de muita separatividade, ninguém há de questionar que a biografia do Cristo é uma das mais intrigantes. Um homem que mais de 2026 anos atrás ainda reverbera dentro da consciência e da inconsciência humana. Então, diante das dificuldades, das incertezas, olhemos para Jesus. Busquemos nele a inspiração, porque ele nos deixou provas, muito mais do que falar, do que escrever e deixar algo escrito. As suas ações foram o seu maior legado. Então, a mensagem que a gente quer deixar é essa. A renovação, ela é necessária. Que busquemos, então, essa nossa renovação íntima, entendendo que nós somos seres em reconstrução, em edificação constante. Essa metamorfose ambulante, como nos diz lá atrás, Raul,
o profeta Raul, né? Raul Seixas. Então nós somos essa metamorfose que deambula e que busca, sobretudo, a felicidade, que é a nossa principal fatalidade, sermos felizes e buscarmos a nossa revolução, sim, e a nossa renovação, porque revolução nos implica a tirarmos tudo do lugar e reposicionar. Então, sim, tem a ver com renovação e revolução. Assim, caminhando para o final do nosso programa, agradecendo a sua companhia amorosa e generosa e desejando que todos tenham uma semana inspiradora, iluminada, sempre acompanhado do Mestre Jesus, que na fala da veneranda Joana de Ângeles, mesmo nunca convidado, Jesus jamais sai da nossa companhia. Acreditemos nisso. Um beijo no coração de todos vocês, paz, luz e bem, e que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Assim seja. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Você acabou de escutar Caminhos de Autoiluminação, mais um programa oficial da Rádio Brasil Espírita.